Casei com um monstro e não sabia. Depois de 1 ano de casada, que ela foi descobrir o homem que ela casou. Assista comigo esse testemunho tremendo, irmãos. Você levava rosas pra mim, bombom, romântico. maravilha. Nossa, olhava pro céu e falava, essas estrelas é você. Aí, de repente, minha filha começa a luta. De repente, começa a luta. Aí, um dia, eu já passando mal na minha casa, sofrendo, porque ele começou a chegar tarde em casa. Começou a chegar todo dia tarde em casa. E eu comecei a ficar preocupada, porque ele trabalhava de mecânico. Eu pensava, talvez ele tá arrumando o carro dos outros na rua e tudo, o carro estragou no morro e tal, tinha um borrão lá em casa. Mas aí começou todo dia de chegar de madrugada. Aí até que começou a chegar tipo com mato e lama na perna, na roupa, sabe? Uma coisa que tinha corrido de alguém. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu comecei a pedir a Deus assim, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que tá acontecendo alguma coisa. E aí meu pai sempre falava, a casa vai cair. Você vai descobrir quem esse homem é. Prepara que a casa vai... Meu pai sempre falava, a casa vai cair. Você vai descobrir quem ele é. Ah, pra quê? Foi, bateu e valeu. Aí teve um dia que eu fui dormir e ele pegou uma bolsa. Isso ele chegando em casa tarde, várias vezes já. E ele trabalhava fechado, tudo bonitinho. E eu peguei de terno e gravata. Olha. Tudo certinho. Maníaco mesmo. Com maníaco é assim, você sabe, né? Aí ele tudo bonito. Todo mundo achava que era um homem de família. Tudo certinho. Porque eles se escondem, né? Na verdade. Sim. Mas as coisas que eles fazem errado é quando eles estão nas madrugadas. Pegou uma bolsa, e colocou umas coisas na bolsa, não deixou eu ver. Aí eu falei, ai meu Deus, o que esse homem está fazendo? Aí eu comecei a orar. Falei, Deus, mostra o que está acontecendo. Mas antes disso, eu já comecei uma campanha na minha casa com as irmãs do de oração. Que aí eu vi que o bicho estava começando a pegar. Eu vi que estava chegando muito tarde, a boca muito seca, o olho muito vermelho. Eu nunca vi fumando, mas o olho muito vermelho, a boca muito seca. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Aí eu comecei a fazer uma campanha de oração lá em casa. E quando as irmãs chegavam na porta da sala, ele já corria para a porta da cozinha. Ele já fugia. Ele saía e já ia para a rua. Ele não aguentava dentro de casa quando as irmãs entravam. Porque já era o demônio sabendo que ia ser revelado o que ele estava fazendo, né? Deus ia mostrar o que estava oculto. Falei, Deus, eu não estou aguentando mais, vamos chegar só de madrugada, então já vou mostrar o que está acontecendo. Aí Deus foi e começou, minha filha. E não mostrou mesmo? Aí, de repente, nesse dia, ele pega a bolsa. Eu falei, o que tem dentro dessa bolsa? Ele falou assim, não, eu tô indo na igreja lá no bairro tal. Eu falei, o que você tá levando aí? Ele falou assim, não é nada da sua conta, não. E não deixou eu ver. Aí foi. Aí, quando deu umas 11 horas da noite, eu e meu filhinho em casa, bebê, né? Meu filho era bebê ainda. Aí, eu comecei a sentir mal, 11 horas da noite. E aí, eu comecei a passar mal, comecei a orar. Deus, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa. Estava acontecendo mesmo. Te falei que eu sou sensível nessa parte. Deus me mostra as coisas. Aí, Deus já estava me mostrando que alguma coisa estava acontecendo. Aí eu lá, meu pai dormindo na casa da minha madrasta, né? E eu lá com meu filho sozinha. Aí, de repente, minha filha, ele chega, mais ou menos de madrugada. Chega ele, com o olho regalado. Aí chegou com o olho regalado e falou, vão dormir. Eu falei, não, mas por que você tá com tanta pressa? O que tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, eu quero dormir logo. Aí deitou. Só que ele deitava e dormia na hora. Não sei, o homem é assim, dorme na hora, né? Só que ele deitou e não conseguia fechar o olho. Ele tava muito assustado. Aí eu já achei estranho. Fez acontecendo alguma coisa, que ele não consegue fechar o olho. Ele tava com o olho regalado e fingindo que tava quietinho, mas ele queria que eu ficasse quieta. Aí quando dá 3 da manhã, chama no portão. Aí eu falei, ô Carlos, tá chamando no portão. Aí tá chamando, Carlos, você tá aí? Tranquilo, aquela voz tranquila. Eu falei, tem alguém te chamando no portão. Ele falou, não, deve ser alguém querendo que eu socorro carro, porque ele é mecânico, então a pessoa chamava ele mais tarde, porque o carro não subiu o morro, ele tinha que socorrer. Mas mesmo assim, 3 da manhã era muito estranho, né? Tarde, aí já era demais, né? Aí quem anda nesse horário? Só bandido. Só bandido. Aí chamando no portão. Aí eu falei, eu vou ver quem é. Quando eu chego na janela pra ver, eu vejo um tanto de polícia. Tudo com a arma na mão. Aí eu falei, meu Deus, ô Carlos, quem tá na porta é a polícia. Ele falou, não atende, não entra pra dentro e fecha a janela, fica quietinha. Aí fiquei quieta, aí eu não deitei não, fiquei em pé. E ele ficou lá no quarto, lá, sem saber o que fazia. Aí a polícia tá assim, Carlos, a gente sabe que você tá aí. Pode atender, ele sabe que você está aí. Aí eu falei, ô Carlos, realmente, eu vou ter que atender, porque ele sabe que você está aqui. Quando eu falei isso, ele já começou a arrombar uma janela que nós tinha de construção no fundo e começou a quebrar ela e pular para o outro lado. Quando a polícia ouviu o barulho dele fugindo, e eu sem entender nada que está acontecendo, eu fiquei no meio, e meu filho no berço dormindo, meu neném, meu filhinho no berço dormindo, acho que tinha um aninho e meio, mais ou menos. A polícia começa a chutar o portão, e começa, abre esse portão, dona, agora! Abre o portão agora, que ele está fugindo! Aí a polícia começa a atirar, minha filha, tanto de polícia começa a atirar no quintal da minha casa. E meu filho lá dentro, o bebezinho, começa a atirar para a parede, atirar para tudo quanto é lado, e eu no meio do tiro, e até pegou minha cachorra começou a gritar, tirou da minha cachorra, e aquela loucura. O que eu fiz? No meio do tiro, eu corri, consegui abrir o portão, porque eu estava nervosa, tremendo, eu não consegui abrir, a chave caía, até consegui abrir. Consegui abrir o portão, a polícia entrou, aí outros policiais já desceu por baixo, já atirando para pegar ele no fundo, que ele percebeu que ele correu pro fundo. Essa cachorrinha morreu? Não, ela já não morreu. Eu acho que o tiro pegou no pé dela, uma coisa assim. Meu Deus. Ela parece que ela não morreu. É que eu tenho eu fiquei até... Não, ela não morreu, não. Pegou, parece que foi no pé. Ela não morreu, mas pegou nela, que ela gritou muito. Mas foi um lugar que não dava pra matar, sabe? Sim. Eu pego meu filhinho novinho, de 1 ano e pouco, e saio no meio do tiro com ele no colo. E corro lá, meu pai dormiu no andar de cima, e corro lá e subo pra colocar meu filho lá no quarto do meu pai, porque aí eu fui bati na porta do meu pai começou a ver o barulho e veio, né? Sim. Aí eu já encontrei com meu pai, com meu filhinho no colo. Falei, pai, coloca ele aí com a mãe, que eu chamava ela de mãe, né? Coloca ele aí com ela e vem que o bicho pegou aqui. Agora o bicho tá pegando. Aí vem pra cá logo, vamos pra lá. Ele falou, a casa caiu? Eu falei, pai, caiu. A casa caiu. Ele falava isso todo dia comigo, a casa vai cair. Você vai descobrir que homem é esse. E ele não sabia de nada.
Só que ele sentia, Sim, né? Ele sim, não sentia. Eu tava Pai, cega, ele mãe, sentia. E a oração que foi feita lá em casa pra Deus mostrar. A campanha de oração com as irmãs de oração. O diabo não aguenta, não. As irmãs do coco, o diabo não dá conta, filho. Não dá conta mesmo. Eles têm que mostrar o que tá fazendo mesmo. Deus revela tudo. Nem demorou, né? Nem Foi demorou. rapidinho. Aí, de repente, a polícia vai e começa a procurar ele e foge. Aí a polícia entra na minha casa e começa a jogar tudo pra cima. Tudo. Começou a jogar tudo pra cima, colchão, procurando droga. Falei, gente, eu nunca vi esse homem fumando. Aí a polícia tá assim, calma, dona, calma. Mas, gente, o que ele fez? Alguém... Eu chorando, tremendo, desesperada. Gente, o que ele fez? Alguém me fala, por favor, o que ele fez? Calma que a senhora não vai acreditar. Não adianta falar que agora a senhora não vai acreditar. A gente vai falar daqui a pouco. Aí o tenente vai conversar com a senhora. Aí o tenente veio. Ele tinha fugido, meu menino tava com meu pai tava lá. Aí o tenente falou assim, olha, mais ou menos 11 horas da noite, o horário que eu passei mal, o seu esposo estava tentando estuprar uma moça lá no bairro tal. Meu Deus. Nesse horário. Só que ele só não conseguiu estuprar ela porque quando ela subiu o morro, que ele pegou ela e levou pro lote vago, que ele começou a tirar a roupa dela, ele não sabia que o irmão dela estava vindo mais atrás. Ele achou que ela estava sozinha. Então, quando ele pegou ela, o irmão dela passou e viu um homem lutando com a menina no escuro, no lote vago, que é na rua da casa deles. Sim. Aí ele correu na casa dele e falou, mãe, o nome da menina é Patrícia. A Patrícia chegou aí? Aí ele falou assim, não chegou. Aí ele já veio pra matar meu marido. Ele já veio cego. Aí ele já veio cego. Aí veio minha irmã. Ela tava comigo, uma menina de cabelo cacheado. Lá no escuro, e ela não chegou a ela. Aí ele já entrou. Aí quando ele entrou em cima, que ele já partiu pra cima do meu marido, aí os dois começaram a rolar no chão, começou a lutar. E aí meu marido tinha... Aí a polícia falou assim, dentro da bolsa dele, ele tinha um pedaço de cobertor, uma faca e uma corda. É o que ele tinha colocado na bolsa quando ele saiu. Demônio pra puro, matar... né? Demônio puro. Demônio puro. Quem ia estrupar, ele ia matar também? Amarrar, né? Misericórdia. Amedrontar, não sei o que ele ia arrumar. Mas é o que ele pegou. Ah, minha filha, de repente, chega ele lá em casa porque ele conseguiu fugir. O cara era esperto. Aí foi a hora que ele chegou lá em casa. E parece que ele foi a pé. E é uma distância bem grande. Parece que ele foi a pé de madrugada. Ele chegou, deve ter ido correndo. Ele era altão, então ele correu bastante. Aí ele chegou lá em casa de madrugada. Então, nessa hora que ele tava correndo desse cara. E aí o cara foi e chamou a polícia, né? Só que Deus é tão bom que, além dele pegar dessas coisas, ele pegou a Bíblia também. Só que na Bíblia que ele pegou, fingindo que ia pra igreja, que ele tava fingindo que ele tinha ido pra igreja, porque ele pegou a Bíblia. Tava a foto dele, o nome da rua que ele morava, o número da casa, tudo, telefone, tudo direitinho, a foto dele lá de todo tamanho. Aí a polícia pegou... Ficou aberta no lugar que estava o lugar, tudo mostrando sobre os dados dele. Por isso que a polícia achou a casa, né? A casa de não, vocês. a polícia foi lá rindo. Falou, esse aqui deixou tudo pronto para nós. E ele ainda foi para casa ainda. Olha pra você ver. Mas aqui, as orações, Deus não ia deixar ele fugir mais, não. As orações era para Deus revelar o que estava acontecendo. Então, mesmo se ele quisesse, ele não ia conseguir mais sair. Aí, naquele momento, Deus ia mostrar o que estava acontecendo. Aí, mesmo que ele fugiu lá para baixo, mas pelo menos eu também descobri o que tinha acontecido. Né? Todo mundo descobriu. Todo mundo descobriu. Mas não quer acreditar, não, minha filha. A esposa não quer acreditar nisso de jeito nenhum. A esposa acredita em qualquer coisa, menos isso. Senão, eu tô aqui nova, casadinha com ele tirou minha virgindade, pro cara fazer isso com outras mulheres. Não, isso aí não. Qualquer outra coisa, menos isso. O cara me pegou virgem, ele não fez isso comigo, não. Na mente da gente, ele valorizou nada. Pra ele é um pedaço de carne, valorizou nada. Aí, pronto, ele conseguiu fugir do flagrante. Quando foge do flagrante, a polícia não pode pegar. Aí a polícia só pode pegar depois de juntar provas. Aí pronto, aí meu pai levou eu na casa dessa menina, foi muito difícil eu ter que ver essa menina, ela chorando muito, conversei com ela, fiquei muito triste pela menina, muito, muito triste mesmo pelo sofrimento da menina. Ele não chegou a conseguir violentá-la, mas violentou a mente dela, né? Então ele destruiu a mente da menina, ele foi um canalha mesmo com a menina, um monstro, né? Aí a menina ficou lá, que Deus abençoe, que essa menina tenha sido curada, que eu não vi mais, né, falar sobre ela, mas Deus abençoe que ela tenha buscado cura, tadinha, e tudo, porque foi o demônio mesmo que usou dele mesmo, o diabo estava cheio de demônio nessa hora. Uma pessoa pra fazer isso, não tem como ela não estar cheia de demônio, né? Sim. Totalmente a mente cauterizada. E aí eu fui muito triste pela menina, com muita dó da menina mesmo, muito chateada pela menina, pela família. Aí a menina ficava assim, moça, não fica esse homem não, esse homem é doido, ele vai te matar, tadinha, falava comigo. Só que eu também tinha o meu lado, era o pai do meu filho, eu casei com ele, eu também tinha medo dele. Então, assim, eu tinha outra história, era um casamento, aí a gente também sabe a situação do divórcio, é uma luta. A minha mente estava um turbilhão, tinha acabado de casar, eu estava praticamente na lua de mel. Um ano e pouco, 2 anos, eu estava na lua de mel com ele ainda. Meio que lua de mel ainda, vivendo com o mesmo casamento, né? Aí pronto, aí minha filha, depois disso, a polícia, ele fugiu do flagrante. Aí ele foi lá em casa, ele voltou lá em casa depois, ele fugiu. Aí depois a polícia falou, não dorme aqui não, porque ele pode voltar e a gente não sabe como é que ele tá. Dorme na casa do seu pai. Aí eu fui pra casa do meu pai, dormi na casa do meu pai e realmente ele voltou. A gente ouviu a luz acendendo, ele arrumou, colocou tudo no lugar. No outro dia eu voltei, tava tudo arrumado, tudo que tava jogado, ele arrumou tudo, deixou tudo arrumadinho. Ele deixou uma carta para mim, falando, olha, não foi eu que fiz isso, é mentira deles. Aí ele começou a se dar como inocente. Não foi eu, isso é mentira, eles armaram contra mim. Aí, como ele era tão esperto, ele falou, eu ia pensar, como que ele sabe o que ele estava falando, então? Aí ele falou, aí ele escreveu na carta, eu ouvi eles passando, eu estava escondido, quando eu fugi do flagrante, eu ouvi eles passando e falando. Mas como que ele era esperto? Que eu ia pensar, como é que ele sabe, sendo que ele não foi ele? O que estava acontecendo? E para mim, por que ele correu se não era ele? Olha, você vê que mentirada? Lógico que era ele. Aí a Bíblia lá, com a foto dele, a bolsa dele, tudo. Sim. Mas a gente que é esposa, nessa hora, a gente tranca a mente da gente. A gente vive na negação. A gente não quer ver verdade, porque a gente sofre. Então, é a negação. É o momento da negação. Sim. Aí foi onde ele... Aí, de repente, ele fugiu. Aí foi triste. Essa parte foi muito triste. Que foi a parte que ele veio. Ele voltou lá em casa. E foi a parte de despedir do meu filho.
Aí doeu muito. Essa parte doeu, porque meu filho já ficava em pezinho, né? Quase 2 aninhos. Aí ele ajoelhou na frente do meu filho e olhou no olho do meu filho com a bolsa dele, magrinho, pele e osso já, estava acabado. Deus. E eu veio naquela situação e sabia que tudo era por causa da minha desobediência. Mas ele ia pra onde? Pra cadeia? Não, ele ia embora, fugir. Ele queria fugir. Porque ali ele ainda podia fugir, porque a polícia não podia pegar ele ainda. Porque ele fugiu do flagrante. Né? Você acredita que quando a pessoa foge do flagrante, a polícia vê ela e não pega? Diz que não pode. Só pode pegar depois que tiver provas mesmo. Sim, depois que foge do flagrante, tem que esperar mais provas para pegar. Aí teve que juntar provas. Enquanto estiver juntando provas, não pode mexer. Então a polícia até finge, tá tudo bem, deixa ele aí ver, ele só ficar tranquilo, viu? Mas sabe que uma hora vai pegar. Entendeu? A polícia vai dando corda, sabe? Aí ele foi e negando que não era ele, mas aí quando ele ajoelhou pro filho dele, aí ele falou: o papai te ama, mas o papai vai embora. O papai vai se despedir de você. E naquele momento eu fiquei com dó porque o meu filho começou a chorar como se estivesse entendendo. E ele era uma criancinha. Aí as águas começou a descer. Sabe quando você chora assim, sem fazer barulho? Só as águas de sentimento? Aí as águas começou a descer no olhinho do meu filho. E quando eu vi aquela cena, ele chorando de um lado, com a vida destruída, derrotado, porque por mais que ele for usar para Satanás, o diabo usou dele e tudo, é uma alma. Ali era uma alma que o diabo estava destruindo. Porque eu sei que é muito fácil. A pessoa, quem ouve meu testemunho mesmo, fica, nós tinha que matar. Eu sei que as pessoas pensam assim. Só que as pessoas esquecem também que aquilo ali é uma alma que deu brecha para Satanás. E aí Satanás aproveita da fraqueza da pessoa e destrói a vida da pessoa. Aí ele estava destruindo um pai também, que tinha um filho, um marido, que estava com a mente toda cauterizada. E com certeza também veio de revolta. Porque ele também tem uma história. Sim. Com 16 anos, ele saiu de casa também e conheceu o mundo com 16 anos, porque o padrasto dele, ele não dava certo com o padrasto, não sei o que ele arrumou lá. Aí ele saiu de casa com 16 anos. Aí foi conhecer o mundo também com 16 anos. Todo mundo tem uma história. E aí lá no mundo ele sofreu muito também. Passou fome, sofreu muita coisa no mundo. No mundão, né, lá fora. Então todo mundo tem uma história. Aí, só que não justifica. Mas não deixa de ser trauma, né? Não deixa de ser trauma. Tem que ser situações que têm que ser tratadas. Tem que ser tratadas quando a ferida está aberta. Não tratou, cada um foge por um lado. Um vai para vira um alcoólatra, o outro vira uma prostituta, o outro, entendeu? Cada um. O outro vira bandido, cada um é uma área. Né? Viciado em droga, cada um uma coisa. Aí pronto, aí a polícia foi e um dia, aí ele foi nesse momento embora. Nesse momento que eu estava despedindo do meu filho, foi o momento que doeu mais em mim. Por quê? Porque o meu filho estava passando uma coisa por culpa da minha desobediência, aí doeu. Porque eu vendo meu filho abraçando o pai dele, despedindo o pai dele pequenininho, por causa do pai dele ajoelhado, olhando ele olho a olho, aí os dois chorando e eu sabendo que aquela dor que o meu filho estava sentindo era por culpa minha. E é algo que eu sabia que ia refletir depois. E refletiu na adolescência do meu filho. Aquela despedida ali do pai dele. Então eu sabia que era culpa minha. Aí eu me culpei muito ali naquele momento. Aí eu chorei muito também. E aí ele despediu e foi embora. Aí quando eu vi aquele homem todo pele e osso, já com fome, já não tinha nem onde comer mais, estava indo para morrer mesmo. Aí eu fiquei olhando da Gretinha, eu e meu filhinho no colo, e olhando, e nós dois chorando. Então, ali foi uma cena muito pesada para mim. Falei, por que eu fui desobedecer meus pais? Não precisava de eu estar vivendo isso agora. Um homem indo embora, que vai morrer a qualquer momento. Ele não foi para casa da família, para a mãe? Não, a família correu, né? A família correu, porque ele viu que estava correndo a polícia, a família não ia querer que ele se escondesse lá. Porque várias vezes ele já fez isso com a família, fazia isso com a família dele tá aguentando mais. Ele fazia esse crime direto? Direto. Eu via muita roupa de mulher no carro dele. Ele tinha carro velho espedaçado. Os carros dele eram tudo espedaçado porque ele era mecânico e pegava carro velho. Aí eu via muito o sutiã pequenininho no carro dele. Eu via muito acessórios de mulher no carro dele. Tipo adolescente, então parece que ele violentava. Aí eu não sei por quê. Porque quando ele foi preso, que foi puxar tudo, por incrível que pareça, até hoje eu fico me perguntando. A prova que eles têm são 7 tentativas e nenhuma ele conseguiu estuprar. Nenhuma. 7 tentativas. Agora. Se ele conseguiu... Se ele conseguiu, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque lá eu vi as coisas no carro e tudo. Aí eu não sei se era resto de coisa que os outros deixavam, porque carro velho, né? A pessoa ia trocar de carro todo dia. Então, todo dia estava no carro. Ele podia pegar carro com as coisas também. Ou se era vítima dele, eu não sabia. Não tinha como saber. Aí deu lá nos processos 7 tentativas de estupro e nenhuma ele conseguiu estuprar. Ou ele era muito ruim, ou Deus foi muito misericordioso, não deixou acontecer. Não deixou. Entendeu? Então, ele mesmo não dava conta. Na hora, realmente, aconteceu uma coisa que ele não conseguia. Aí, se temos alguma coisa, só Deus sabe, né? Sim. Aí, mas o que foi provado em documento foi isso, entendeu? Em lei, né, as que fala, o que foi provado é isso, contestado foi isso. Aí pronto, aí ele foi embora, a gente viu ele, eu vi ele embora, eu vi que esse homem aí acabou. Esse homem aí tá destruído. Aí, depois de um dia, a polícia me liga. Falou assim, que olha, seu marido tá preso, você precisa vir na cadeia, trazer roupa para ele e uso pessoal. E não dá para você visitar ele. Você só vai trazer as coisas para ele porque aí dava uma gargalhada. Ele está deformado. A polícia estava torturando ele. Queimando com cigarro, colocando plástico no rosto dele. Ele tinha que rasgar com o dente para ele não ser sufocado. Então, ele jogava fio no chão e ligava para ele tomar choque e ficar pulando. Ele sofreu muito. Você vê o preço do pecado, né? A Bíblia fala, a caminhos parece bom, mas no final são caminhos de morte. Aí é onde fala que a desobediência leva à maldição. Né? A pessoa depois, parece que a hora é prazeroso, mas o diabo engana a pessoa. Sim, com certeza. Aí pronto. Fui lá na cadeia, aí eles não deixou ver ele, não. Aí depois eu consegui ver ele. Aí eu entrei em depressão também. Aí começou o meu sofrimento. Entrei em depressão profunda. Aí eles torturavam meu marido lá na prisão, fazia muitas coisas com ele. E falava comigo assim, não dá para você visitar seu marido hoje não, porque o seu marido está deformado. Aí eles falavam comigo, dava gargalhada.
né? Então, assim, eu estava sofrendo uma pressão psicológica de todos os lados. Aí foi aonde o meu pai começou a me pressionar para separar dele. Falou, não, você tem que largar esse homem. E se for olhar pelo lado do meu pai estava certo. Porque é um homem que, além de ser um homem que fez uma loucura, um estuprador que fez uma loucura, né? Um homem que estava destruindo vidas, destruindo pessoas, ele estava destruindo eu também. Estava destruindo ele, estava me destruindo também. Só que o meu outro lado, eu já falava no lado como alma. Eu já comecei a ver ele como uma alma que eu sabia que, infelizmente, a qualquer momento ele ia morrer mesmo por causa da situação. Aí eu coloquei como fosse assim, eu entrei na situação, quando eu descobri que o cara era um escravo de Satanás, eu deixei ele morrer na mão do diabo e pro inferno. Eu coloquei como uma culpa. Tipo assim, então já que eu entrei na briga, já que eu casei com o cara e não quis saber o passado do cara, agora é muito fácil eu ter uma notícia aqui que ele se matou. É muito fácil, né? Aí eu vou viver minha vida achando normal. E ele é o pai do meu filho. E meu filho ia pensar o quê disso? Então, eu falei, e você, infelizmente, né? A pessoa que entra numa vida dessa, sabe que a pessoa não vai viver muito tempo. Infelizmente, existe erros que o diabo coloca a pessoa que é tão grande que a pessoa já é sentença de morte. Tem erros que já é sentença de morte. E o estupro a gente sabe que é. Ou morre na cadeia ou morre cá fora. Lá fora. De todo jeito morre. Aí eu pensei, não, agora eu vou ter que enfrentar todo mundo e eu não vou separar desse homem. Porque agora eu vou lutar pela alma dele. Quem mandou casar? Agora é fácil deixar ele morrer na cadeia, até pro filho dele ver que eu estou lutando por ele. Nem que seja só para ele ser salvo e arrepender. Aí depois eu não sei o que vai acontecer. Mas aí eu comprei uma briga feia com meu pai. Que meu pai falou, não, então você não vai separar dele? Eu falei, não, pai, eu vou lutar por ele. Não para ele viver comigo de novo quando sair de lá, eu vou lutar pela alma dele. Meu pai virou bicho comigo. Né? Aí meu pai falou, então tá, então se você não vai separar desse homem, a partir de hoje, a casa que eu te dei, eu tomo ela, você tá na rua, e eu tomo seu filho. E você já lembra que meu pai já tinha feito isso comigo, com a minha irmã, as gerações. Com a sua mãe, né? Com a minha mãe. Então eu queria fazer a mesma coisa com o meu filho. Aí eu ia viver o mesmo com a minha mãe, né? Aí eu falei, não, pai, você não pode tomar. Eu falei, posso? Você está com depressão. Você cai na rua e desmaia. Eu comecei a ter depressão muito forte, eu dava crise de ansiedade fortíssima. Aí eu comecei a dar uma dor de cabeça insuportável, eu desmaiava na rua. Isso sem ter nada. Eu ia lá fazer os exames, não tinha nada. Não tinha nada. Ansiedade, depressão. Depressão, crise de ansiedade, por causa que a minha mente estava muito nova para tanta coisa. Porque eu já tinha começado a minha guerra fugindo da minha própria mãe lá na infância. A minha vida toda foi vendo polícia, meu pai batendo minha mãe desmaiando, minha madrasta arrebentando a minha mãe arrebentando a madrasta, só sangue descendo. A minha infância foi toda assim, fugindo pra rua, na frente de carro, criança correndo da minha própria mãe. Depois eu ainda entro numa situação dessa. Aí, de repente, meu marido ainda começa a ser torturado na cadeia. Meu pai toma meu filho. A minha mente não estava pronta. Por que a gente dá crise de ansiedade? Porque a mente não consegue mais responder. Ela começa a jogar pra fora o que ela tá sentindo. Aí vem pro corpo. O cérebro começa a jogar tudo para fora. Aí o corpo não suporta. Aí começa a aparecer aquelas coisas que acontecem na crise de ansiedade. Que é uma dor de cabeça forte, é desmaio, essas coisas, sem você ter nada. Sem você ter nada. Calafrio, mão gelada, essas coisas. E só quem já sentiu crise de ansiedade que sabe, é muito ruim mesmo. Aí, com isso, o tempo foi passando, e eu fui ficando cada vez pior. E como meu pai tomou a casa, aí meu pai fez eu sair mesmo. Aí eu tive que sair, porque eu não abandonei meu marido. Aí meu pai fez eu sair da casa. Ele falou, não, então você vai sair realmente da casa. Aí, quando eu saí da casa, e assim, uma coisa que eu nem gosto muito de falar, mas que doeu muito em mim, que eu não queria ter feito, mas como eu estava vivendo a situação, eu era obrigada a fazer, que era ficar com ele lá na cadeia. Aí, essa parte doeu bastante. Porque nessa época, ele já estava me ameaçando de morte. Lá dentro? Se eu não ficasse com ele. Ele já estava me ameaçando de morte. Ele colocava pessoas para mijar na rua. Meu Deus. Às vezes eu estava passando, homens vinham e me davam bilhete, que era bilhete escondido, bilhete que ele mandava me dar, me ameaçando eu e toda a minha família. Se você não ficar comigo, eu mato você e toda a sua família. Meu Deus. Eu não sei se ele teria coragem de fazer isso, mas como é que vai saber? Né? Eu sou usado por Satanás, como é que você vai saber? Pelo que eu sei, nunca matou ninguém, mas a gente não sabe o coração da pessoa, não sabe. A pessoa está lá revoltada. Pode mandar alguém fazer alguma coisa. Então você continuou com ele na cadeia, aí você visitava. Aí eu visita íntima. Aí essa parte me machucou muito. Que eu ficava com ele, era tipo um lençol que dividia a cadeia dos visitantes tudo lá fora. Tá todo mundo lá fora e eu do lado de dentro com ele, só um lençol. E os policiais ficavam cá fora, tudo gargalhado e rindo. Meu Deus. Aí essa parte doeu. Essa parte eu não queria que tivesse acontecido. Mas foi o preço da desobediência. Né? O preço que eu paguei por desobedecer meus pais, meu pai. Por causa do meu pai, aí foi aonde meu pai queria me matar. Ele queria me matar, pegou um pedaço de pau porque eu cheguei perto do meu filho. Ele queria me matar. Eu caí na rua e comecei a chorar, deitei no meio-fio e comecei a chorar. Ali eu chorando no meio-fio, chorando compulsivamente, eu queria chegar perto do meu filho, não conseguia. Meu pai sempre queria me bater, pegar um pedaço de pau para não chegar perto do meu filho. Aí passou um casalzinho simples, palitozinho, a mulher simplesinha com um coquezinho na cabeça, casal simples. Falou, irmã, por que choras? E eu deitada no meio do chão do meu filho, na rua, não quis nem saber, eu só estava ali chorando. Eu estou chorando porque eu não posso chegar perto do meu filho, o meu marido está sendo torturado na cadeia, porque ele errou e ele está pagando o preço. Eu não consigo abandonar ele na cadeia, porque eu sei que ele vai morrer mesmo, vai acabar morrendo pelo que ele fez, e eu não quero carregar essa culpa. Eu estou lutando pelo menos para ele ser salvo. Eu não estou conseguindo lidar com a situação, eu estou com depressão profunda e eu não sei mais o que fazer, minha cabeça não está suportando tanto problema. Eu não estou suportando, eu preciso que Deus me leve, faça alguma coisa e me tire desse tormento.
Aí, nessa hora, esse irmãozinho falou assim, com autoridade, sabe, Jamile? Ele falou, pois para de chorar. Aí eu assustei com a autoridade dele, daquele irmãozinho. Eu falei, tipo, tentando engolir o choro, assim, assustada, que ele falou com tanta autoridade. Ele falou, irmã, conta o tempo. Conta o tempo. Deus está escrevendo a sua história. Irmã, a sua história vai virar testemunho desse jeito. Deus está vendo. O que eu estou falando aqui, ele lembra. Foi ele que falou, né? Sim. Desse jeito. A sua história vai virar testemunho. E ele vai fazer de uma forma, irmã, que todos irão ver. Olha para você ver. Ele vai fazer de uma maneira que todos irão ver o que Deus fez na sua vida. Glória e ele vai curar pessoas através do seu testemunho. E meu marido saiu da cadeia e começou até a morar lá, nessa casa. Saiu da cadeia, começou a tomar fichado de novo. Mas aí, com alguns meses... Ele aceitou ele de novo, aceitou e pediu perdão para ele. Ele saiu da cadeia e pediu perdão. Aí ele estava mostrando realmente que estava arrependido, sabe? Sim. Tava um dia indo trabalhar, ele trabalhava fechado, indo trabalhar. Ele arrumou a bolsa, colocou um lanche na bolsa, deu um beijo no filho dele, que é meu filho Arthur. Meu filho ainda pequeno, né? Sim. Já estava aí já com uns 9 anos, mais ou menos. Aí deu um beijo no meu filho e deu um beijo em mim. Aí, depois de 15 minutos, o interfone tocou, que ele tinha acabado de ser assassinado com 5 tiros. Indo trabalhar. Aí, segundo o que o pessoal fala, é que o cara parou ele e falou, se você mudar aqui do bairro, você vai viver. Mas o crime que você cometeu, você não é perdoado por nós. A gente não perdoa. Porque eu te falei, existe crime. Moradores? Os bandidos do lugar. Os bandidos. Falou, não aceita pessoas assim, que fez aí, isso, né? A pessoa pode até liberar, porque ele falou, a gente tá vendo que você tá indo pra igreja, a gente tá vendo que você tá indo com a sua esposa, vocês estão certinho e tudo, você tá certinho com a sua esposa e tudo, você parece que tá querendo mudar mesmo. Porque ele veio passar indo pra igreja comigo, né? Só que morar aqui, não. Aí a gente não aceita, não. Você pode viver sua vida, deu uma chance pra ele, né? Pode viver sua vida em outro lugar, mas aqui não. Aí ele debateu, falou, não, eu não vou sair, não. Eu não vou sair, não, porque eu já paguei tudo que eu tinha que pagar e paguei quase com a vida. Então, como eu já paguei o meu erro, sofri muito na cadeia, fui torturado, estou com marcas de tortura, de queimado no corpo, e agora eu vou viver com a minha esposa. A gente está com uma casa nova, eu vou viver aqui com ela. Não sou obrigada a sair, porque eu já paguei o que eu tinha que pagar. Só que ele não entende que o bandido não pensa assim, né? Não. O bandido não perdoa. Deus perdoa, o bandido não. Aí o cara foi falar, então tá, você não vai... E ele acabou sem trabalhar. Então tá, você não vai sair pro bem, você vai sair pro mal. Aí na hora que ele falou isso, o cara falou, espera que eu vou ali. Ele, como ele também viveu nesse mundo do crime, ele sabia. Se o cara falar, eu vou ali, já foi buscar arma. Só que ele não correu. Parecia que era para ele morrer. Meu Deus. Ele não correu. Ele continuou andando de costa ainda, indo pro ponto de ônibus. De costa ainda. Nossa. Aí o cara veio e pegou ele por trás. Já correu lá, pegou a arma e já deu 5 tiros nele. Meu Deus. Por trás. Parece que era que tinha chegado aquela hora, sabe? Parece que ele aceitou. Né? E a gente não sabe, quem sabe, naquele momento ali que ele teve do cara ir lá. Ele não teve tempo de consertar com Deus na mente dele. Que a minha oração era que ele fosse salvo. Eu não preocupava que ele vivesse mais. Depois eu não preocupava mais. Nenhuma mulher preocupa. Depois que o homem, marido dela, começa a estuprar a mulher na rua, ela não tá nem aí mais, você vai viver com ela, você não vai, né? Mas como eu preocupava com a alma dele, eu queria que ele fosse pelo menos salvo. Sim. Que eu já nem via mais ele como marido mesmo, porque o meu coração já estava... Você sente o desgosta, né, da situação. Por mais que você perdoa a pessoa, você não consegue ser a mesma coisa mais. Sim, mudou, né? Mudou, não é a mesma coisa mais. Você fica com medo da pessoa voltar a fazer coisa errada. Sim. Então não é a mesma coisa mais. Mas eu queria que ele fosse salvo, pelo menos salvo, porque eu lutei até o fim. Aí matou ali. Mas ele estava indo na igreja, estava indo na igreja, tudo certinho. Se ele estava mudado por dentro, aí só Deus sabe. Mas pode ser que se ele ficasse, ele ia voltar. E esse foi mais um testemunho. E esse testemunho, irmãos, você encontra no canal do Crente Podcast. Testemunho é forte, irmãos, muito forte. Lembrando vocês aqui que é apenas um corte. Eu cortei alguns pedaços aqui para abreviar mais o testemunho, porque é muito extenso. Aqui ela vai falar sobre muita coisa. Vai falar sobre o pai dela, sobre liberar o perdão ali com o pai dela, porque desde a infância ela já tem sofrido muito. Então é muito legal. Vai ser muito legal você ir lá no canal do Crente Podcast e assistir o vídeo completo, o testemunho completo, essa história, que eu tenho certeza que você vai tirar um proveito. Tenho certeza, irmãos, porque o testemunho ele serve para edificação também, né? Nos edifica. E dentro do testemunho há sempre uma palavra, né? Deus sempre usa ali a pessoa que está contando o testemunho para trazer uma palavra também, porque o testemunho se encaixa na palavra de Deus. Então eu recomendo você ir lá assistir no canal do Crente Podcast. Amém? Testemunho forte. E assim, irmãos, que nem eu disse no meio do vídeo, né? A decisão que ela escolheu divide opinião. Mas eu acredito que não cabe a mim, não cabe a você julgar, né? Até porque não somos jogadores, não somos réu.
É que nem vai falar no livro de Tiago, né, irmãos? Sobre aquela pessoa que julga. E o livro de Tiago nos ensina que nós não somos julgadores, não somos réus para poder julgar alguém. Só o Senhor que pode nos julgar. Porque a partir do momento que você julga alguém, você está se tornando juiz. E você não é juiz. Eu não sou juiz. Certo? Então, deixa que o Senhor trate, deixa que o Senhor trabalhe. Claro que eu sei que nesse vídeo pode haver muito comentário. Porque, como eu disse, é um assunto que divide a opinião. Se ela deveria ficar com ele ou ela não deveria ficar com ele. Mas isso aí não cabe a nós. Cabe a ela que escolheu, porque a vida é dela. Acho que uma coisa assim que o povo de Deus tem um grande problema é com isso. É querer se intrometer no que não é para ele. Aqui, irmãos, temos que pregar o proveito do que dá pra gente pegar, né? O que dá pra você pegar, você pega. Porque o testemunho ele serve para quê? Também para pessoas que estejam passando nessa mesma situação ou se já passaram. Aqui eu estou apresentando para vocês através desse corte um Deus que sara, que cura as nossas feridas. Se você for assistir o vídeo completo, você vai entender que o Senhor curou ela, o Senhor transformou ela. E você viu aqui ela lutou pelo seu marido. Ela lutou pela alma dele. E isso eu achei muito legal, irmãos. Nós temos que ter esse coração, né? Esse amor pelas almas. Porque mesmo que tudo que ele fez, ele continua sendo uma alma. E uma alma preciosa para o Senhor. E foi interessante também que ela disse que não existe pecadinho nem pecadão. E é verdade. Não existe aquele que peca muito e aquele que peca pouco, ou aquele que peca pequeno e aquele que peca grande. Tudo é pecado. Pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o sol, ele brilha para todos. Então a oportunidade são para todos. Então todos têm essa oportunidade de se arrepender. Nosso Deus, ele é tão maravilhoso por causa disso, que temos essa oportunidade de se arrepender. Então, quando você for assistir um testemunho que divide opinião, um testemunho desta forma assim, tente encontrar nesse testemunho algo que venha te edificar. Porque se a gente for parar para falar na nossa opinião, você sabe qual que vai ser a nossa opinião, mas a nossa opinião não importa, né? Eu prefiro olhar para esse testemunho e admirar o que ela fez. Eu prefiro olhar dessa forma, admirar o que ela decidiu fazer, porque foi uma decisão, ela decidiu. Você viu, ela já não via ele como marido, mas ela ainda enxergava que ali tinha uma alma que precisava de ajuda. E eu creio, irmãos, eu creio que ele pode sim ter se salvado, porque tem muitas pessoas que é salva assim, né? Tem muitas pessoas que a vida inteira tem alguém orando por ela e nos seus momentos finais ali o Senhor dá essa oportunidade. Mesmo tendo uma vida toda errante, né, feito muita coisa, mas ainda tem essa oportunidade de se arrepender e subir para o céu. Então, é motivo da gente glorificar o nome santo do Senhor, pois Ele é bom, né? Ele é perfeito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável também. E você vê que deixa trauma, mesmo que aquela jovem, ele não chegou no ato ali fazer, mas deixou trauma para ela. Então, eu não sei como que é, mas eu acredito que o mais difícil seja os traumas que ficam, né? Que ficam ali na mente, repassando. E eu já trouxe muito testemunho sobre isso aqui, muito testemunho, mas que o Senhor
curou essas pessoas, que o Senhor foi ali, entrou e transformou a vida deles, transformou o coração deles, e tudo através do liberar perdão. Então, eu falo mais uma vez nesse vídeo, eu falo mais uma vez, resumindo no que eu falo em muitos vídeos que eu trago sobre este assunto. Irmãos, liberar perdão é uma escolha. Você libera perdão não para a pessoa, mas sim para você mesmo, porque através do seu liberar o perdão, você se liberta. Porque só podemos viver algo novo de Deus se as coisas velhas ser retiradas. Se as velhas continuar, não tem como vivemos o novo de Deus. Então, se você quer viver algo com o Senhor, algo sobrenatural, algo novo, libere o perdão. Retira o que está velho e traga o que está novo. Amém? Fica esta palavra, irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de estar nos seguindo. Ativa o sininho de notificação. Também vai lá no Crente Podcast. Tá bom? Se inscreve lá no canal deles também. Faz essa ajuda. E se você for lá no canal do Crente Podcast, deixa nos comentários: eu vim pelo Gabriel e Ricardo. Tá bom? Para que eles venham saber que vocês veio por mim. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique na paz e até o próximo vídeo.